Então nós não vamos já atrasar mais, nós vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós, amém? Linda, o palco é todo teu, podes subir e fica à vontade, tá bem? Senhor te usa. Ai, que bênção estar aqui. Uau, Laura, que privilégio poder escutar o teu testemunho. Eu não sabia toda a tua história. Que bênção, né? Na paz do Senhor, meus queridos. Peço perdão, minha garganta já está falhando antes de começar. Que prazer estar aqui com vocês. É uma honra para mim poder estar compartilhando a palavra nesta tarde. Para dizer a verdade, a palavra já foi ministrada pela Laura. Que a Laura pregou toda a minha mensagem. Isso é de Deus. Isso é de Deus, Laura. É de Deus, querida. Quando Deus quer, Deus faz. É exatamente isso. Eu conheci a Laura nos Estados Unidos, né, Laura? A gente se conheceu lá. Foi amor à primeira vista. E eu já vi a Laura trabalhar. Ela é uma potência, viu? Junto com ela, o marido dela, eu, meu marido e outros, nós fomos para Las Vegas, mas não foi para jogar, viu? Né? Para plantar uma escola bíblica, para começar uma escola bíblica. Obrigada, querida. E ali estivemos todos nós ministrando nessa escola, que hoje existe lá, está crescendo, né? Graças a Deus. Então, eu já vi a Laura trabalhando, e ela é uma potência. Assim que é uma bênção tê-la aqui com a gente. Tanto ela como o Juan, super preparados, capacitados, muitas competências para poder servir aqui em Portugal. Tem um testemunho muito largo, eu sei dos finalmente, não sabia dos começos, dos 8 e dos 14, né? Mas agora eu já posso conectar os pontinhos, né? Que bênção poder ver pessoas dispostas, trabalhando com dedicação. E isso é o que Deus está buscando, a cada um de nós, para que possamos honrar. Nesta tarde eu queria compartilhar, eu sei que o tempo corre, e todo mundo saiu de casa, deixou tudo para cima, né? Correndo, e tudo nos está esperando, mas agora é um tempo que nós estamos dedicando ao Senhor aqui para crescermos juntas, porque precisamos estar sempre crescendo. Deus tem sempre algo novo para nos dar. E Ele já nos ministrou com louvor, que foi uma bênção. Queremos estar perto dEle, ter intimidade com Ele, conhecê-lo mais de perto. Assim como também, né, agora, ouvindo essa ministração tão rápida, mas tão necessária, que Deus chame mais pessoas para as missões. Alguém que tem vontade, que tem desejo de fazer diferença. E era isso que eu queria falar com vocês nesta tarde, sobre a mulher obediente. A mulher obediente, ela caminha com Deus. E porque ela caminha com Deus, ela é obediente. É interessante isso, né? Ela é obediente, ela caminha com Deus, e porque ela caminha com Deus, ela é obediente. Como nós podemos... Eu acho que todo mundo me escuta, não? Nem precisa de microfone. Oh, está falhando. Mas vamos continuar. A mulher que é obediente, ela tem intimidade com Deus. Porque não tem como obedecer a algo que você não conhece. Se você não conhece, você não vai obedecer. Mas quando você conhece, quando você tem intimidade, então você começa a obedecer. Então a mulher obediente, ela caminha com Deus, porque ela conhece a Deus. Intimidade é quando conhece profundamente alguém. E a mulher que caminha com Deus, ela tem intimidade com Deus. E nesta tarde nós estamos aqui nos conhecendo melhor, certo? Claro, somos todos da casa, que bom, sei que tem algumas visitas que vieram de outro lugar, mas não deixam de não ser também da casa. E se não são, já são, porque esta é a casa do nosso Pai. E a casa do nosso Pai é a nossa casa, né? A gente tem toda a liberdade, porque é a casa do meu Pai. Então eu me sinto bem. E é isso que nos traz essa proximidade, essa intimidade com o Pai. A mulher obediente, ela não só tem intimidade, como ela conhece o seu valor. Ela sabe quem ela é. Ela sabe o que ela tem ali dentro. Nós ouvimos a irmã Ana Mari estar a ministrar no começo a palavra de Deus em Provérbios. Ela sabe quem ela é. Ela sabe do que se veste diariamente.
ela tem a sua dignidade, ela se conhece a si mesma. Por isso ela tem essa confiança sobre o futuro e não tem medo, não tem pavor, porque ela está segura. A mulher, ela conhece o seu valor. Ela põe os seus talentos, as suas competências nas mãos de Deus. Ela tem intimidade, ela conhece, ela tem intimidade. Ela se conhece a si mesma, sabe do seu valor, e sabemos que o nosso valor não está em nós, porque em nós nada há de bom. O nosso valor está naquele a quem pertencemos. Eu costumo contar a história da notinha, a notinha de dinheiro que, vamos dizer, a notinha mais pequenininha, normalmente anda toda amassada no bolso, né? Aqui não é $1, mas é 5 euros, né? A nota mais pequena. Já tem nota de €1. Então, tomei por fora, ainda não tem. É só moedinha. Vamos dizer que a moedinha mais frágil que a gente tem, ou a nota mais amassada, ela não tem muito valor e as pessoas já nem lhe dão muito valor. Mas o valor da nota não é onde ela andou. Porque se você acha uma nota toda suja, toda amassada, toda meia rasgada, você leva lá no banco, eles trocam por uma nota novinha. Porque o valor dela está dentro dela. Não é simplesmente um pedaço de papel. Tem lá uma marquinha do seu valor, que foi colocada pelo fabricante. Então, nosso valor, não importa o exterior por onde andou, quantos amassos tem, está lá dentro. Aquela marquinha, que somos filhas de Deus. Então, nós temos que saber do nosso valor. O nosso valor não está no exterior, está lá dentro. A marca do Espírito Santo, a marca do Criador, que nos formou com tanto amor. Então, a mulher obediente, caminha com Deus, ela tem intimidade, ela sabe do seu valor e ela usa as suas competências, os seus talentos para servir ao Senhor. E essa intimidade leva-lhe a querer produzir. Nós ouvimos aqui a história da missionária Laura, que a sua intimidade, a sua busca, chamou-a para servir imediatamente. E que lindo, porque ela começou a servir ali, numa coisa tão simples que hoje está tão grande. Porque ela fez algo pequeno como se fosse grande. Nós precisamos fazer coisas pequenas como se fossem grandes. Certo? Porque é Deus que nos chama para fazer, é Ele que nos capacita. Deus jamais chama uma pessoa capacitada. Deus não chama pessoas capacitadas. Deus chama pessoas e depois as capacita. Ele capacita as pessoas que obedeceram, que disseram sim. Ele não chama capacitado, ele capacita o chamado, o obediente, digamos, né? Então, nós vemos aqui essa mulher que caminha com Deus, que é obediente, que está atenta, que tem essa intimidade para saber como eu posso usar o que Deus tem me dado, as minhas capacidades, as minhas capacitações, os meus talentos, né, como a Bíblia nos fala, para servir ao Senhor, para glorificar a Deus com a minha vida. E eu queria ler com vocês uma parábola, a parábola dos talentos. Em Mateus 25, 14 a 30. Se você não achou, pode escutar e anotar, não tem problema. Mas diz assim, Mateus 25, 14 a 30, parábola dos talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. 5, 2, 1. A cada um segundo a sua capacidade e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles. Granjeou outros 5 talentos, dobrou. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também 2. Dobrou. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse,
Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e servo fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, e sei que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e juntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Deus dá 5, 2 e 1. Aqui temos um senhor com muitas condições, com muito dinheiro, e ele viajou para longe e deixou a cada um dos seus servos com diferente número, valor de talentos. Interessante que Deus não deu igual, porque nós somos únicos, mas tão importantes uns quanto os outros. Deus conhece as nossas capacidades, Deus conhece a nossa formação, Deus nos conhece e Ele nos inclui. Isso que eu acho lindo. Deus inclui-nos a todos, ama-nos da mesma maneira. Pode ver que ele não disse as mesmas coisas para o de 5 e para o de 2, a diferença é muita. Poderia ter falado um pouquinho diferente, né? São diferentes níveis, 5 para 2 é muita distância. Mas Deus nos ama igual. Depende de onde nós estamos e como agimos, porque o que recebeu um já foi se desculpando. Eu sabia que tu eras um Deus duro, um Senhor carrasco. Este não tinha intimidade com Deus. Porque os que têm intimidade com Deus conhecem a Deus. E sabem que Ele é bom, Ele é misericordioso. Ele nos ama igual. Ele nos capacita igual, de acordo com a nossa formação. Porque Ele está disposto a dar. Nós é que precisamos nos chegar mais a Ele e dizer: eis-me aqui, estou à tua disposição. Tu tens-me dado isso e é com isso que eu vou trabalhar. Deus não exige nada que Ele não dá. Isso que eu acho lindo, né? Ele te dá. Ele deu. Ele deu. E Ele esperava receber aquilo que cada um ia trabalhar. Este é o nosso Senhor, o nosso dono da nossa vida, o dono de tudo aquilo que nós temos, todos os nossos bens, nossas capacitações. Ele é o dono. Ele espera de nós, porque Ele quer que nós venhamos a multiplicar o que Ele tem nos dado. Agora pense bem, o que é que Deus tem te dado? O que é que Deus tem te dado? Não é igual, somos diferentes. Mas aquilo que Deus te deu é aquilo que Deus vai te pedir. Ele não vai te pedir mais do que aquilo que te deu. É com o que te deu que você vai multiplicar. Porque o que Deus nos dá, Ele nos pede. Ele nos recomenda que venhamos a multiplicá-lo. Ou seja, fazer discípulos. Aquilo que você é, multiplica em outros. Deus se agrada disso. Quando você ajuda outros. É muito lindo quando nós nos dispomos a ser bênção na vida de alguém que está ao nosso lado. E como dizia a missionária Laura, é onde você está plantada, aí é onde Deus quer te usar. Aí é onde Deus quer te usar com os talentos que te deu a ti e não ao que deu à tua amiga. Porque cada um de nós vamos ter diferentes talentos. Nós vamos ter diferentes condições. Tanto pode ver que um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. E vamos ter a liberdade de produzir de acordo com aquilo que Deus nos deu. Temos que multiplicar. Porque quem muito tem dado, muito é exigido. E quanto mais Deus nos dá, mais Ele nos capacita para poder dar de volta. Amém? Nós estamos, na realidade, nos últimos dias, como sabemos, e nós, irmãs, nós somos a continuidade do livro de Atos.
Nós somos o capítulo que nós chamamos o capítulo 29 de Atos. Porque Atos, o livro de Atos, que são as histórias da igreja, quando a igreja nasceu e foi formada e foi crescendo, e o livro de Atos não foi fechado. Porque ele continua, porque nós somos a igreja. E nós vamos dar a continuidade com os nossos talentos, com as nossas capacitações, com aquilo que Deus tem nos dado a cada um, onde estamos. Ele sabe o que Ele nos tem dado. Tanto que este senhor veio, voltou e disse: você é quem eu dei os 5, o que você fez? Ele sabe aquilo que Ele tem entregado nas nossas mãos. Não só a nível ministerial, como a nível de pessoa. O que Deus tem te dado, o que você faz com você mesmo, com o teu corpo. Você é o templo do Espírito Santo. Porque nós não pertencemos a nós mesmos. Um dia temos que dar contas a Deus de nós mesmas, como pessoas individuais, como esposas, algumas de nós aqui, como mães, algumas de nós aqui. Nós temos que prestar contas. E a nível ministerial, claro, eu vejo aqui potencial tremendo para multiplicar o reino de Deus. Amém? Cada uma de nós tem diferentes capacitações para poder, diferentes talentos, para poder servir na obra do Senhor. Então nós somos a extensão das mãos do Senhor Jesus aqui na terra. Nós somos a sua continuidade. Por isso nós estamos escrevendo o capítulo 29 de Atos. Temos que estar ativas, trabalhando. Nós temos uma comissão. A comissão é para todos, não é só para o pastor, é para todos nós. Ide fazer discípulos, ide batizar, ensinai a todas as nações. Vai e toca a quem está ao teu lado. As nações nunca estiveram tão próximas umas das outras, não é? Hoje, na rua, tu passas, caminhas, encontras com pessoas de diferentes nacionalidades. Porque muita gente pensava, mas eu não vou ser missionária, como é que eu vou lá às nações? As nações vieram até ti. Nós precisamos tocar vidas. Deus sabe o presente e o futuro. Já sabia que esse versículo se ia encaixar todos os dias. Nós precisamos tocar vidas. Não importa de que nação, de que raça, de que língua, não importa. Porque até um sorriso fala de Deus. Você pode não falar a língua, mas um sorriso fala. A tua postura fala. A maneira como você se comporta toca vidas. Mexe com pessoas. Eu me lembro, falando em línguas que você não fala, eu me lembro quando nós éramos missionários no Japão. É lógico, nós não tínhamos muito japonês. Tínhamos aprendido bem pouquinho. E nossa, foi complicado, usávamos muito inglês para nos virar, né? E trabalhamos ali muito, o que foi uma surpresa. Porque lá está, o meu marido teve um chamado para missões com 12 anos para o Japão. Então era para nós estarmos no Japão até morrer. Mas Deus não deixou. Depois que estava tudo bonitinho e crescido, tínhamos plantado tantas igrejas, tínhamos uma escola bíblica, que tínhamos fundado um instituto, estávamos para nos sentar, cruzar os braços e ver os nossos filhos espirituais trabalhar. E Deus disse, não, vamos embora. Como? Nós pensávamos que íamos morrer no Japão. Eu jamais imaginei que eu viria para Portugal como missionária. Never. Nunca imaginei. Eu nem imaginava que eu ia voltar de regresso aos Estados Unidos, porque inclusive eu fiz o homeschooling dos meus filhos em português, que eu não tinha como levá-los para a escola no Japão, então eu fui a professora deles. Como eu tinha sido professora por muitos anos antes disso, então eu tinha preparo e capacidades para ser professora dos meus filhos, então eu fiz homeschooling. E eu fiz em português, porque eu nunca imaginei que eu ia voltar de volta para os Estados Unidos. Eu pensei que eu ia morrer no Japão, e ali os meninos tinham que aprender português e japonês, that's it. Acabou-se. E Deus fez uma revirada e disse, pack and go, malas de novo, vamos embora. Ai, eu entrei num buraco fundo, que eu não queria sair. Mas comecei isso para dizer o quê? Eu comecei para dizer que eu... Até me esqueci, ok. Eu comecei para dizer que nós não falávamos a língua, mas quando chegamos lá, tinham muitos de caceques, que são os brasileiros que saíram do Brasil e falavam japonês porque os avós, os tataravós eram japoneses. E agora eles foram para o Brasil, tinha milhares de brasileiros lá e estavam desesperados sem um pastor. E muitos eram budistas e shintoístas. E alguns poucos católicos, a maioria é shintoísta. Mas tinham um ou dois crentes.
Então, assim, quando eles nos encontravam, ficavam felicíssimos porque encontraram alguém que falava a língua deles. E aí foi que Deus começou a trabalhar tremendamente com esse povo. Mas o que eu queria dizer é que quando nós andávamos caminhando pelas ruas, quantos japoneses vieram falar conosco por causa da atitude e postura de uma família? E a glória do Senhor. Eu não falava a língua, mas eu sorria. Eu sorria e baixava a cabeça. E quantos japoneses vieram para Jesus por causa de um sorriso? Lógico que depois entrou o inglês ali no meio e eles queriam praticar o inglês deles. Os nossos filhos eram muito loirinhos, então eles ficavam loucos quando viam. Estou falando dos 90, isso foi nos anos 90. Não havia ninguém cabelo loiro ali, então eles vinham tocar a cabeça dos meus filhos e eu ficava apavorada. Aí, às vezes apanhava as japonesas tocando no cabelo dos meninos e elas, ai, gomenasai, que é desculpa, começava a me pedir desculpa. A primeira palavra que eu aprendi em japonês foi kawaii, que significa cute, bonitinho, uma gracinha. Tanto que falam kawaii, o que significa kawaii? Bom, isso é outra história. Bom, ponto é que com um sorriso você pode ganhar vidas para Jesus. Então não me venha com desculpa. Ah, eu não tenho talento, você tem. Ah, eu não falo a língua, você fala. Sorria. Eu queria falar para vocês de grandes mulheres que foram obreiras na história da igreja de Atos. Eu queria começar com Dorcas. Atos 9. O tempo vai voando. Atos 9, 36. Atos 9, 36. Havia em Jope uma discípula por nome Dorcas. Olha, eu peço desculpa, mas o meu marido está lá naquela porta insistindo, quer entrar para tirar foto de mim. Está ali há 1 hora já quase. E ele sabe que eu não disse nada e vai ficar bravo comigo. Falei, o jeito é eu atrapalhar aqui e interromper. Sou abençoada. Eu tenho um marido maravilhoso, é o meu chofer, me trouxe e agora quer vir tirar foto. Eu peço desculpa. Não olhem para trás, não tem homem na sala. Havia em Jope uma discípula por nome Dorcas, gazela, encanto e beleza, era o significado do seu nome, gazela. Interessante, né? Dorcas era uma senhora já de idade, eu acho que Dorcas devia ter os seus 75, 70, 75, né? Dorcas já era uma senhora. Dorcas, Atos 9, 36. Havia em Jope uma discípula por nome Dorcas, que significa gazela, encanto e beleza. Ela era notável. Era notável. Por quê? Pelas boas obras e esmolas que fazia. Esta senhora, que podia estar amarga com a vida, já com a sua idade, brava com os netos, esses netos, calça rasgada e essas coisas. Não, esta senhora estava envolvida na obra. Ela viu qual era a necessidade do seu meio ambiente. E ela foi buscar os seus talentos. O que a Dorcas sabia fazer era costura. Ela era uma costureira. Imagina se foi uma costureira todos esses anos. Dorcas estava cansada. Já devia ter dor nas costas, artroses, artrites, todas essas coisas, né? Porque já nós, que não somos tão velhas como a Dorcas, já o sentimos. Imagina, ela podia dizer assim, já costurei muito, vou descansar agora. Não, ela usou os seus talentos para fazer algo. As viúvas, as pessoas pobres daquela cidade vinham buscá-la porque ela costurava roupa. E de certeza que não era fácil, não havia máquinas especiais, era tudo na mão, tudo na mão. Ela tinha o cuidado, o carinho de fazer roupas. Ela usava os seus talentos como mãos de costureira, mãos cansadas, mas cheias de compaixão. Compaixão pelas viúvas, pelos desamparados, pelos que não são apoiados, pelos que são esquecidos. Eu estava falando com a minha sobrinha que mora no Porto e ela estava me falando de religião e eu disse, minha querida, a verdadeira religião é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas. E ela não teve resposta. Essa é a verdadeira religião. Cuidar das viúvas, cuidar dos necessitados, cuidar dos vulneráveis, cuidar dos que precisam. Essa é a verdadeira religião. Mas um dia, que a todos nos pode passar, o que é que acontece? A Dorcas morreu. Faleceu, a velhinha, coitada. Pois já estava cansada, o seu corpo físico não aguentou. Tantas horas debruçada sobre a agulha,
tanta vida, tanta luta, né? Ela partiu. E as pessoas começaram a chorar e sentiram falta daquela mulher. E a falta foi tão grande que elas não se conformaram, elas foram para Pedro. 2 discípulos foram a Pedro e disseram: Pedro, tu tens fé, ora por Dorcas para que Deus a levante. Nós precisamos de Dorcas. E é impressionante que Deus ressuscita a Dorcas. Que interessante, né? Dorcas agora é ressuscitada pelo Senhor para continuar a obra que Deus tinha preparado para ela fazer. Agora uma pergunta para você e para mim. Vão sentir falta de nós se nós desaparecermos? Se nós morrermos hoje, alguém vai sentir falta de nós? Será que o nosso ministério vai sentir a nossa partida? O que nós fazemos na igreja, não tem que ser pastor, não tem que ser pastora. O que você faz na tua igreja, vai alguém sentir falta? Uma das perguntas que sempre fazemos é: será que a comunidade vai sentir falta da tua igreja se a igreja desaparecer? Temos que fazer diferença na nossa comunidade. Temos que fazer diferença na nossa casa. Temos que fazer diferença na nossa família. Será que se nós partirmos, alguém vai sentir falta? Ou vai dizer: ixi, ainda bem. Ou então: olha, que Deus tenha misericórdia, porque tem muito para ser perdoado. Será que alguém vai sentir falta de nós? E vai dizer: ai, como eu gostava daquela pessoa do meu lado. Oh, meu Deus, como sinto falta. Como era bênção. Como sempre tinha um sorriso. Como sempre tinha um abraço. Como sempre tinha uma palavra de ânimo. Será que alguém vai sentir falta? É uma pergunta que eu deixo no ar para mim, para nós. Estamos fazendo diferença onde estamos? Porque às vezes nós queremos fazer diferença lá onde está a outra. Ali é melhor. Porque ali não está funcionando muito bem. Eu não sei o que acontece. Uma vez eu estava falando com uma missionária e ela disse: eu fui para um país, eu não vou dizer o nome nem do país nem da missionária, não foi aqui não. E ela disse: mas eu cheguei lá, não me deixaram amá-los. Uau. Deus quer que a gente faça diferença onde estamos. Ou então as pessoas, quando conhecem, deve acontecer muito com você, né, Laura? Mesma coisa. Aí eu tenho chamado de missões, né? Ai, eu tenho paixão por missões. E nós perguntamos: o que é que você está fazendo hoje? Nada, o pastor não me deixa fazer nada. Nada, não tenho espaço, nada. Então, como que tem chamado para missões se você não está fazendo nada? Deus quer que sejamos úteis, que estejamos produzindo aí onde estamos. Ah, mas eu queria estar lá na outra igreja. Não nesta, eu queria estar lá na Cruz do Pau. Mas Deus te colocou lá em Cabanas. Amém? Eu lembrei 2 nomes agora. Então, é lá que Deus te colocou, é lá que você vai produzir. Certo? Porque não existe lugar perfeito. Não é onde estamos, é como estamos. Não é onde, é como. É aí que Deus te colocou, é aí que Deus te plantou, é aí que Deus quer que você produza. Vamos ser Dorcas. Pode acontecer alguma coisa estranha por aí, mas Deus nos ressuscita. Vamos ter momentos difíceis, mas Deus nos levanta outra vez. Vamos produzir com o que temos nas nossas mãos. Não vamos dar desculpas. Amém? Não importa as nossas dificuldades de idade, como vimos, Dorcas já era uma senhora. Deus usa a todos. Amém? Eu sei que o tempo corre, eu queria falar de outra mulher, tremenda mulher, que não se fala muito na Bíblia na realidade. Outra mulher cheia de talentos e colocou os seus talentos nas mãos do Senhor. E essa história está em Atos também. Falei que íamos falar de Atos, né? A história dessas mulheres poderosas que são obreiras, que levaram, avançaram o reino de Deus e hoje nos toca a nós. Nós, as obreiras, as mulheres que estamos escrevendo o livro, o capítulo 29 de Atos. Mulheres que caminham com Deus, mulheres que obedecem a Deus, porque caminham com Deus. E essa história em Atos 12:12 nos fala que Maria era o nome desta mulher. Maria, eu sei que tem muitas Marias na vila, né? Na Bíblia está cheia de Marias. Qual delas, não? Esta é a Maria, irmã de Barnabé. Ah, sim, Barnabé, eu sei quem é.
né? Todos conhecem Barnabé. Sem Barnabé não haveria Paulo. Vocês sabem, né? Barnabé foi o João Batista de Paulo. Como o João Batista foi o João Batista de Jesus. Já entenderam agora? Porque o Saulo era temido. Saulo era temido por todos. Quando ouviam a palavra Saulo, o nome Saulo, saia todo mundo correndo. Então, quando Saulo entrava na porta da igreja, todo mundo saía pela porta de trás. Tinham medo. Pensavam que Saulo não tinha se convertido e ia matá-los. Teve que haver um Barnabé que disse: esperem aí. Ei, eu conheço este homem. Já não é mais Saulo, ele é Paulo. Barnabé se levantou e defendeu a Paulo. E o povo se sentou e fecharam a porta atrás da igreja. Graças a Deus, escutaram o Paulo. E como Paulo abençoou, como vocês sabem, o trabalho lindo que Paulo fez. Agora, precisou um Barnabé. Às vezes, você é esse Barnabé. Aliás, nós todos devemos ter um pouquinho de Barnabé. Que Deus nos use para conexões, para pontes, para conectar pessoas. Conectar pessoas para fazer diferença. Isso é muito importante. Então, Maria era irmã de Barnabé. Aí já podemos imaginar que essa Maria devia ser gente boa. Porque estava no sangue, né? Imagina, Barnabé. Eu imagino assim um Barnabé caladinho, calminho, quietinho, né? Não fazia muito ruído. A Maria também devia ser igual. Vocês conhecem pessoas assim? Mas fazem diferença. Às vezes os mais caladinhos, os que não sobem aqui no púlpito, são os que fazem mais diferença. Essa Maria era dessas. Ela não subia aqui para pregar, mas ela fazia diferença. E não é? É que às vezes pensamos, a mim nunca me chamam para pregar. Maria, diz no verso 12, capítulo 12, diz: Pedro, saindo da prisão, decide ir à casa de Maria, irmã de Barnabé, e era mãe do João Marcos. Você lembra do João Marcos também, né? João Marcos, aquele jovem, companheiro de Paulo nas viagens missionárias. Era filho da Maria. Pedro saindo da prisão, você se lembra o que estava acontecendo? Pedro estava na prisão, esperando para ser executado. Iam lhe cortar o pescoço. Já estava a guilhotina preparada no centro da cidade. Pedro aguardava a execução. E você sabe, miraculosamente, o anjo tirou Pedro da prisão. E agora eu acho interessante. Pedro saiu correndo, claro, quem sai assim da prisão não sai devagar, né? Sai correndo, se escondendo, né? Olhando para trás. E por que ele não foi para a casa dele? Foi para a casa da Maria, porque lá na casa da Maria estava tendo um culto de oração. Mulher de oração. Irmã de Barnabé, mãe de João Marcos, era a casa onde havia culto. A casa onde havia culto. E Pedro chega e pensou: eu vou para um lugar seguro. Eu vou para um lugar onde eu me sinto apoiado, protegido espiritualmente no momento desses. Talvez não foi muito inteligente, porque Herodes andava procurando, os soldados andavam procurando, e ele ia para a igreja e apareciam lá e todo mundo ia ser decapitado. Mas Pedro foi para o lugar onde se sentiu seguro. E quando Pedro chega, vocês sabem a história, ali estavam os irmãos congregados, orando pela liberdade de Pedro. E quando bate na porta, aparece a empregada da casa, que estava atenta à porta. Cada um tem o seu lugar de trabalho, onde Deus te coloca. E esta mulher, que nós conhecemos por nome Rod, que significa rosa. Sabia que o significado dela é rosa? É, Rosinha. Esta jovem estava atenta à porta e estava orando. Esta orava com o olho aberto, né? Ela orava com o olho aberto. Atenta, orava e vigiava, né? Ouviu bater na porta, foi correndo e disse: Deus ouviu a nossa oração. Ai, que bom! Provavelmente ela não tinha a chave,
porque ela não era a dona da casa, correu a avisar o grupo, toda contente, animada. Ei, não parem de orar, não precisa orar mais, parem de orar. Pedro já está aqui. Então, fica quieta, mulher, cala-te. Não vês que estamos orando? Eu estou aumentando um pouquinho a história, mas é por aí. Você já alguma vez te aconteceu? A mim já me aconteceu. Você vai toda animada, contando a bênção, e a pessoa, para. Já, né? Eu não esperava menos. Isso é porque você é uma serva do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos animados, fortalecidos, contentes, e vamos contar a bênção. E as pessoas começam a rain on the parade. Começam a jogar água na fogueira. Que negócio é esse? Não se alegram com ninguém. Não vem a bênção, não consegue ver o milagre. O milagre está aí, não vem o milagre. Então você se prepare e não desista. E não se ofenda. Porque a Rod aqui, ela não se ofendeu. Ela cumpriu a sua missão. Mesmo não crendo nela, mesmo não acreditando nela, o que ela fez? Ela foi e anunciou. O Pedro está ali, abram a porta, quem tem a chave? Deus já ouviu o milagre. E tanto insistiu, mas tanto insistiu, que o povo parou de orar, silenciaram e escutaram. Às vezes nós temos que gritar para ser escutadas. No bom sentido, hein? No bom sentido. Ou seja, não vamos desistir. Você viu o milagre? Fale do milagre. Deus operou? Fale do que Deus fez. Não tenha vergonha, fale. Talvez aquela aquela jovem podia ter dito assim, não, se eu insistir vou até talvez perder o emprego. Ela não estava preocupada. Ela viu o milagre e ela queria anunciar o milagre. Herodes não assustou Maria, nem Rod. Não foram assustados por Herodes. Herodes, na realidade, diz a história que já tinha matado Tiago. Tiago já tinha sido morto recentemente, e outros. E agora era a vez de Pedro. Mesmo assim, esta Maria, junto com Rod, e eu tenho a certeza que ali havia mais mulher que homem, porque são as mulheres que se juntam para orar, é ou não é verdade? É interessante isso, por isso que estou falando de mulher para mulheres. Todo mundo ali tinha a fé suficiente que não lhe deixava ter medo de Herodes. E Herodes estava bem bravo. Pedro aguardava a execução. Então, esta mulher era generosa, era bondosa, era piedosa e servia ao Senhor sem medo. Nós precisamos mulheres como Maria, irmã de Barnabé, que não temem. Perante as circunstâncias, perante os problemas, não temem. Maria era generosa. Os historiadores dizem que tanto ela quanto Barnabé deram os seus dinheiros, os seus bens, para ajudar a plantar igrejas. Que bonito isso, né? Dedicaram os seus bens para o avanço do reino. E eu escrevi aqui, nunca subestime o poder da mulher que obedece ao Senhor. Não subestime o poder dessa mulher. Ela obedece. Deus tem compromisso com aqueles que lhe obedecem. Porque Ele faz o milagre. Eu só preciso que a gente obedeça. O milagre é dele, a obediência é nossa. A igreja é dele, a obediência é nossa. Vamos ser obedientes. Vamos trabalhar para o Senhor. Você pode dizer, mas que mensagem é esta? Eu nem estou na frente de obra. Você está sim. Você tem o teu lar. Isso aí é uma igreja. Você é responsável pelo bom andamento da tua casa. E de tal maneira você vai fazer, está fazendo e vai fazer um trabalho tão excelente. Em breve a tua casa se abre para nascer uma igreja aí dentro. Porque começa com a família. E a igreja vai crescendo. E vai crescendo. Ou então você usa teu carro para trazer pessoas para a igreja. Amém? Você é essa pessoa que diz, comigo eu vou para o céu, mas vou levar muita gente comigo. Não vou sozinha. Amém? Vamos fazer isso. Vamos nos juntar para fazer a obra do Senhor. Vamos estar em obediência àquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Talvez Deus te deu 5, talvez Deus te deu 2 ou deu 1. O importante é que possamos usá-lo para a glória do Senhor e multiplicar nossos talentos e capacitações. Eu vou terminar com a última mulher, eu prometo.
Nós ainda vamos orar para nós pedirmos ao Senhor que nos torne mulheres obedientes, compromissadas com Ele e com a obra dEle, porque estamos no fim, o Senhor está chegando e nós precisamos arrancar vidas do inferno, ou evitar que vão para o inferno, porque vão subir conosco. Amém? Eu queria falar lá em Atos 16:14 sobre uma mulher chamada Lídia. Certa mulher chamada Lídia nos escutava e o Senhor lhe abriu o coração. Ela estava escutando, esta mulher estava escutando e estava atenta ao que escutava. Vamos ver o contexto desta história. Lídia vinha lá da cidade de Tiatira. Sabe a quarta igreja, que é a igreja de Tiatira, lá do Apocalipse? Era dessa cidade. E é incrível que essa igreja era conhecida, tinha muitas qualidades, todas as igrejas tinham qualidades, certo? Mas o problema dessa igreja era que tinha o espírito de Jezabel. Interessante. Tiatira, o espírito de Jezabel. E Lídia vem dessa cidade. E Lídia já conhecia o Senhor. Lídia conhecia a Deus, mas não conhecia Jesus. Ainda não tinha entrado pela porta da salvação. E Lídia se muda de Tiatira e vem para a cidade de Filipos, onde começa um negócio. Era uma mulher de negócio. Era uma mulher provavelmente jovem, talvez nos seus 30. Bem animada para o negócio. Tínhamos a Dorcas, que já era mais de idade. Tínhamos a Maria, que também deveria ser uma senhora, talvez não tão com tanta idade como a Dorcas. Talvez ela estivesse nos, sei lá, os 45, a Maria, 50. E agora teremos uma mulher de 30. Então não existe desculpa. Jovem ou não tão jovem, Deus tem nos chamado para fazer diferença. Onde estamos? Não onde está a outra, onde nós estamos, onde Deus te colocou, começando dentro de casa, até aos confins da terra, como diz a palavra. Então, aqui estamos com Lídia. Lídia vem lá de Tiatira, vem para Filipos, abre uma companhia, uma pequena empresa, uma mulher empreendedora, que nem a mulher de Provérbios 31. Ela abre uma pequena empresa de fazer tecidos, pintar tecidos, porque lá da terra dela, aquela cidade era conhecida pelas tintas especiais para pintar tecidos, roupas. Naquele tempo, era assim que faziam, né? E a nossa amiga Lídia, ela ia fazer esse trabalho no rio, lavar as lãs. A lavinha da ovelha era tecida, vocês sabem, fazia aquele negocinho lá assim, com coisa, e depois cotear, e depois tecia. Eu lembro de ver minha avó fazendo essas coisas, e depois lavavam aquelas lãs, pintavam-nas, deixavam-nas naquelas tintas. Bom, essa parte eu não vi da minha avó, mas só vi a outra. E daí levavam lá no rio, certo? E lavavam aquelas coisas lá no rio bem lavadas, e agora daqueles já tinham as cores certas, faziam as tapeçarias. A vida de Lídia era uma tapeçaria muito linda, cheia de coloridos. A nossa vida é uma tapeçaria. Você já viu um pedaço de tapeçaria, que às vezes até colocam numa parede, fazendo um quadro, com diferentes fios, diferentes cores? Assim é a nossa vida. Nós vamos tendo capacitações que Deus nos dá, experiências por onde passamos. Aquilo que nós somos é fruto de onde passamos. E com tudo isso nós vamos criando uma tapeçaria muito bonita, que é a nossa vida nas mãos do Senhor. Deus é o que conecta esses fios. Vai conectando fio mais fio, e todos são importantes. Às vezes fios mais doloridos, cores mais que nos trazem sofrimento, outras cores mais alegres. E Deus vai fazendo uma linda tapeçaria para a sua glória. Lídia estava trabalhando ali em Filipos, e ela estava fazendo muito dinheiro. Ela era conhecida entre os ricos. Ela estava cheia de dinheiro já. Ela estava próspera. Mas isso não deixou que ela não buscasse mais de Deus. Quando ela escutou os discípulos estarem a falar, escutou, aquilo lhe soou tão bem que ela se aproxima e quer ouvir mais. E ela foi ouvindo mais, ela aceita Jesus, né? Ela acredita no Filho de Deus, porque ela já cria no Deus de Israel, mas ela não conhecia o Senhor Jesus. Ali ela aceita Jesus. Ou seja, agora ali ela conhece a verdadeira, que nós dizemos religião, né? Porque é Jesus.
Ela conhece o Senhor Jesus e começa imediatamente a ser uma mulher de influência. Lídia se torna uma mulher de influência dentro da sua casa e fora da sua casa. Entre os ricos negociantes com quem ela trabalhava, entre os seus empregados, que ela tinha vários empregados que lhe ajudavam nesse trabalho com as lãs, e ela começa a ser uma mulher de influência. Diz a Bíblia que ali nesse rio ela foi batizada e aí ela começou então a ser parte do grupo que fazia diferença, que movimentava a obra do Senhor naquele lugar. Lídia era uma mulher de influência. Salvou a sua família, ela levou o evangelho para dentro de casa, entre os seus empregados, como já disse, e ela começou a ser notável ou notada como uma líder espiritual. Naquele tempo, diz a história, que era necessário 10 homens para formar uma sinagoga. Para começar, no nosso caso hoje, seria uma igreja. 10 homens. Vocês sabem que a mulher naquele tempo não tinha esse valor que hoje temos para fazer diferença. Então precisavam-se 10 homens, mas não existiam, só tinha mulheres. E ali em Filipos, na cidade de Filipos, só havia mulheres. E Lídia era uma delas. Lídia era a líder dessas mulheres. Lídia abre a sua porta, a sua casa, e Paulo, e começam a vir para a casa dela, os discípulos, Paulo, vêm, e ali nasce a igreja de Filipe, a igreja de Filipenses. Aos Filipenses, que nós temos hoje, o livro Os Filipenses. Essa igreja nasce dentro da casa de Lídia. Uma mulher que ouviu a palavra de Deus quando estava lavando as lãs no rio. Aceitou o Senhor e começou a trabalhar. É tão bonito quando a gente vê pessoas que acabam de aceitar Jesus e já querem fazer diferença. Lídia começou a fazer diferença dentro de casa, primeiro, com os seus empregados, e depois ela é ela é o instrumento para abrir uma igreja ali, em Filipe. Que lindo isso, hein? Tremendo! Lá vinham os discípulos todos, e ali começava o culto, e daqui a pouco já teve suficiente número de homens para poder fazer a sinagoga ali, a igreja ali. Paulo e sua comitiva se hospedavam na casa de Lídia. Ela era generosa para com todos. Tudo que ela tem é do Senhor. As suas finanças, os seus lucros, ela colocou nas mãos do Senhor. Os seus talentos, as suas capacitações de Senhor, aqui estão. E Deus a prosperou de tal maneira, tremendo, que Deus fez na vida de Lídia. Depois vocês leiam toda essa história, é muito bonita. Tremendo, né? Eu sei que não fala muito, mas leiam com detalhe em casa. Mulher, seja um canal, seja um instrumento, seja essa ponte para a conexão. A mulher que ora por milagres, como Maria estava orando, junto com outros, pelo milagre que Deus fez na vida de Pedro, tirando da prisão. Mulheres que trabalham e servem outros, como Dorcas, como Lídia, serviam, conectavam pessoas. A casa de Lídia conectou pessoas, na casa de Lídia nasce uma igreja. Mulher que obedece, avança o reino de Deus nesta terra. Deus quer que você avance o reino dele, onde você está plantada. Com os teus talentos. Não com os talentos de outra. Se eu cantasse, se eu pregasse. Não, você tem o talento que Deus te deu. Use-o para servir ao Senhor, para avançar o reino de Deus, onde você está plantada. Toque vidas, nem que seja com um sorriso. Nem que seja com o ouvido pronto para escutar. Precisamos de pessoas prontas para escutar. É muito necessário isso. Quando nós escutamos, nós vamos aprender muito como poder ajudar a pessoa. Deus tem compromisso com os que têm compromisso com Ele. Você se compromissou, ou você se comprometeu com as coisas do Senhor, Ele se compromete contigo. Amém? Ele cuida dos nossos, quando nós cuidamos dos dele. Muitos anos atrás, eu dizia, Senhor, o que é que eu vou fazer com essas duas crianças? Não tenho escola, não tenho professor, não tenho nada. O que é que eu vou fazer? E Deus me disse, cuida dos meus, que eu cuido dos teus. E Deus cuidou. Deus revirou muitas coisas. Fez coisas que a mim não me gostaram. Mas no final, Deus cuidou dos meus.
Imagina como Deus preparou tudo. Deus cuida dos nossos. Eu estava lá, eu pedia pelos de cá e Deus cuidava dos meus aqui. Agora eu estou aqui e Deus cuida dos meus que estão lá. Deus é tremendo. Cuida dos de Deus, que Ele cuida dos teus. Deus sempre fala isso. Cuida dos meus, eu cuido dos teus. Olha que negócio bom, hein? Deus tem compromisso com os que têm compromisso com Ele. Amém? Mulheres poderosas e sábias caminham com Deus. Amém? Nós vamos parar aqui. E eu peço que você, onde está, feche seus olhos. E agora, pense. Pode pensar em muitas mulheres da Bíblia, mas eu te convido que pense nessas 3 mulheres. Onde você se encaixa? Na mulher que serve com as suas mãos, aquelas viúvas e necessitadas? A mulher que ora, que se junta para orar? Ou a mulher que vai para a rua, que vai lá para fora com as suas capacidades de produzir, de trabalhar, profissionais, e aí toca vidas. Em qualquer lugar onde estamos, nós podemos tocar e devemos tocar vidas. Talvez você esteja até nas 3. Amém? Maior produção. Aí está, talvez Deus te deu os 5 talentos e você pode não estar nos 3 lugares, porque Deus te deu 5. Talvez você só pode estar num desses, mas que tem que estar, tem. Porque aquele que diz, não, eu não vou fazer nada, porque o Senhor é muito duro, eu não consigo, e depois não dá, e tão negativa a pessoa que Deus disse, não me agrado de ti. Não queremos ouvir essas palavras. Nós queremos ouvir de Deus, vem, servo fiel. No pouco fostes fiel, no muito te colocarei. Parece que é pouco. Sim, é pouco. Nas mãos de Deus é muito. Aquilo que Deus tem te dado, usa-o para servir ao Senhor, para fazer diferença em vidas. Multiplica os teus talentos. Multiplica aquilo que tu és. Multiplica aquilo que tu sabes. Multiplica. Nós ensinamos o que sabemos, mas vamos reproduzir o que somos. Nós podemos até ensinar o que sabemos, mas só vamos reproduzir o que somos. Deus quer que nós venhamos a nos multiplicar. Outros como você, que produzem, que servem, que trazem soluções, que ajudam, que abraçam, que ensinam, que cuidam, que suprem, que conectam, que oram por milagres, que põem os seus bens ao serviço do Mestre, que abrem suas portas para trazer a igreja, para formar ali um grupo que te louva. O Senhor anda buscando, Ele está buscando, e Ele nos pede para orar ao Senhor da Seara, para que mande mais pessoas com essas capacitações, com esses desejos de servir ao Senhor. Portugal precisa de mulheres como você. Seja essa bênção. Jovem que está aqui, você escutou a missionária Laura. Você não tem que ir lá no mundo experimentar. Eu tinha 13 anos quando aceitei Jesus. Eu não fui lá no mundo. O Senhor me guardou também. Não sei como, mas Ele me guardou. Até o dia de hoje. O Senhor tem compromisso contigo. Mas talvez você não sabia. Mas hoje o Senhor quer começar. Porque não é sobre ontem, é sobre hoje. Não é por onde andamos, como estamos. É hoje que o Senhor quer nos dizer que o nosso valor está dentro de nós. E Ele tem propósitos na tua vida. Eu te convido neste momento. Se você quer se dispor mais, eu sei que você já está fazendo, mas você foi despertado por esta palavra e você quer pôr os teus talentos na mão do Senhor ainda mais, um passo mais. Você venha aqui na frente, nós vamos orar por você hoje, para que o Senhor te capacite, te fortaleça, te dê a força, te dê as portas abertas, te dê a inteligência, te dê os meios, te dê as capacitações que você necessita para poder fazer mais para o Senhor. Venha. É hoje.
é sobre hoje. Não deixe o inimigo te mentir. Não deixe o inimigo dizer você não é capaz, você já fez tudo, você já está com idade, você não tem condições. Você tem. O Senhor quer te chamar hoje para você se dedicar mais e mais e mais àquilo que o Senhor tem preparado para tu fazeres aqui, ainda no dia de hoje. Amém? Eu vou passar a palavra para a irmã Ana Mari e eu vou descer e vou te esperar para orar contigo.